Segundo o estudo acadêmico publicado na China, em 9 de abril de 2020, sobre a vacina Sinovac contra a Covid-19, esse estudo faz menção às células HEK293F, é o termo Fischer. Seria possível o Butantan disponibilizar, porque essas células aí são extraídas de fetos abortados. Eu queria saber se era possível o Butantan disponibilizar a amostra laboratorial da Coronavac ou permitir que um laboratório independente fizesse a referida análise? Senador, essas células são células disponíveis comercialmente. Elas não entram na produção da vacina, elas entram no processo de controle de qualidade. A vacina é produzida numa outra célula que chama Vero, que é uma célula de rim de macaco, tá certo? Não é uma célula embrionária humana. Quer dizer, essas células que o senhor menciona são células hoje disponíveis para empresas de biotecnologia. Tá? Todas as biofarmacêuticas do mundo utilizam células, sejam células humanas como essa, a REC, né, que é uma célula usada principalmente até em processos biotecnológicos, não no caso dessa vacina, né, mas isso é de uso universal. Tá. Em relação a essa vacina, especificamente são as células Vero, né, que é uma célula de macaco, de rim de macaco, e é utilizada na produção de outras vacinas, né, não só essa Coronavac. Uma justa homenagem feito pelo colega da morte de Nelson Sargento, um patrimônio realmente da cultura nacional. Ele morreu de Covid. E cada vida deve ser respeitada, uma vida humana. A família do compositor, segundo a Veja Rio, tinha anunciado alguns dias atrás que o seu quadro clínico piorou nas últimas horas, pedindo orações, sempre válidas orações, e dizendo que ele havia tomado as 2 doses da vacina Coronavac. O senhor sabia disso? Eu vou pedir sua licença do presidente, para ocupar uma parte do meu tempo, para tratar de um tema que, infelizmente, é cotidiano nessa CPI. Fica à vontade. Da desinformação. A desinformação é um mal que agride o mundo inteiro e, particularmente, esse país, o nosso país, o Brasil. E o uso da desinformação atrapalha o ritmo de vacinação, atrapalha a defesa da saúde, e nós estamos presenciando absurdos aqui, numa CPI do Senado, que não podemos deixar passar em branco. Nós temos vídeos apresentados fora de contexto ou sem data da sua edição. Nós temos falas que evocam preconceitos tradicionais, como uma insinuação de ligação entre aborto e vacina. E nós temos uma mistura de valores que foram repassados pelo governo federal a vários títulos e de várias fontes para estados e municípios, comparativamente como se fossem todos destinados ao combate à Covid. Eu falo sobre isso, e eu acho que é possível que o senhor colabore também como profissional da saúde que é, para tentar mensurar o impacto que isso tem na sociedade. Nós estamos percebendo uma redução na busca por vacinas da gripe, por exemplo. Nós vemos uma ineficiência geral na prestação dessa saúde pública. E nós vemos as pessoas reproduzindo discursos que partem daqui, porque se dentro de uma CPI do Senado as pessoas se sentem no direito de mentir, de reproduzir falas que não correspondem à realidade, você imagina o que vai acontecer no bar da esquina ou no grupo do WhatsApp da família. Então, o apelo que eu faço, senhor presidente, vice-presidente em exercício, é que se encontre algum mecanismo nessa CPI, que pode ser o de checagem de fatos, que já foi aventado pelo relator Relano Calheiros, que pode ser um grupo de especialistas convocados pela CPI, mas é indispensável que a gente possa repor a verdade a cada loucura que é divulgada, sob pena de prestarmos um desserviço. Eu não posso citar o caso de um senhor, de memória honrosa, de 96 anos de idade, que padecia de um câncer e que falece depois de ter sido vacinada, como se fosse uma insinuação de ineficácia ou inefetividade da vacina. Esse é um desserviço. Todos nós precisamos somar forças em prol da saúde. E é muito claro que, infelizmente, e parece ser por motivos ideológicos, políticos, porque se não for isso é loucura, alguns tentam defender o contrário. Então, eu peço uma visão do senhor como profissional de saúde do impacto que tem a desinformação na saúde pública. Senador, vacinas mudaram a história da humanidade. As vacinas mudaram a perspectiva de vida do ser humano.
né? Então, é uma conquista inestimável da civilização. Vacina, alimentação saudável, água limpa, são conquistas, né, que permitiram que a gente chegasse nesse estágio da civilização, né, vivendo 75, 80 anos em média. As vacinas têm uma importância fundamental. E, olha, a vacina não é uma questão de uso individual, ela é uma proteção coletiva. Porque nós vacinamos a população para que o vírus, para que o agente infeccioso não atinja aquele grupo de pessoas, né? Se uma pessoa não se vacina, ela está susceptível, então a gente não consegue tirar o vírus de circulação. Se todas se vacinam, já é uma outra situação, a gente consegue controlar. Então a vacinação tem o primeiro objetivo de proteger a própria sociedade, né? De diminuir esse ataque do agente infeccioso, né? Então não tem substituto para isso. Nesse momento, nós estamos com uma campanha de vacinação da gripe, né, que é tão importante, né, que aconteça e seja em elevados patamares de vacinação, porque daqui a pouco nós vamos começar a ter as complicações da gripe, que também são fatais, né? No grupo de pessoas idosas, né, ela leva à internação, leva ao óbito. Então, também não podemos esquecer nesse momento. Nós temos duas campanhas, uma é para o Covid e a outra é para a gripe, que é tão importante quanto.